Fecha a porta, né? Muito bem. Queremos cumprimentar a todos, sejam todos bem-vindos. Os recadinhos são os seguintes. O plantão de atendimento inicia meia hora antes das palestras. Estão abertas as inscrições do primeiro ano do curso básico de Espiritismo, né? Todos os interessados, por favor, procurem no plantão de atendimento. O grupo de dependentes químicos e familiares são atendidos na sexta-feira, às 7h30 da noite. Tá? Não é palestra e ela está aberta ao público em geral também. Apenas os que estiverem passando por algum problema de dependência e seus familiares é que serão, então, atendidos. Né? O trabalho social continua. Todo segundo sábado de cada mês, a distribuição de 62 cestas básicas às famílias que já estão cadastradas, né? Bom, ele funciona tanto assim quanto assim. Vocês me ouviram? A campanha do quilo, então, continua para ajudar na composição das cestas. Todos os sábados, a distribuição de lanches para moradores de rua, perto do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, né, ou colaborar também com o lanche, nós aceitamos. Por favor, visitem a nossa livraria. E nós estamos avisando também que o Natal, aqui não diz qual é o dia que vai ser, né? Mas nós estamos aceitando presentes, livros para serem distribuídos às famílias e às crianças que já estão cadastradas, tá bom? Assim, então, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje, com pensamento sempre voltado a esse espírito magnífico que nos sustenta, que eleva-nos, a fim de que possamos adquirir as forças necessárias, energias mais saudáveis para continuarmos nesta lida do dia a dia, que é Jesus, o nosso mestre, mestre paciencioso, mestre de amor, que nos instrui a respeito de todo o seu evangelho, a colaboração que os apóstolos nos deram, relembrando a sua palavra misericordiosa e o seu amor a todos nós. Dessa forma, então, envolvidos num ambiente assim saudável, de harmonia, de muita paz, felizmente aqui dentro, né, nós fazemos as nossas reservas dessas energias para utilizá-las lá fora, junto à família, junto ao trabalho, junto àqueles que cruzam conosco o mesmo caminho. E assim, então, podermos adquirir essa coragem, essa força que jamais vai ser quebrantada. O ânimo estará sereno se nós confiarmos nesse mestre de amor. É assim que nós iniciamos, então, a nossa tarde, desejando a todos vocês bom aproveitamento através da palestra que a nossa irmã Leda fará por todos nós. Boa tarde a todos, queridos, né? A nossa querida família Casa do Caminho. E como disse a Matilde, coragem, né? Todos nós precisamos de coragem, né? Chegamos correndo, encontramos na casa espírita esse oásis, né? Esse oásis que nos abastece espiritualmente e que nós tanto necessitamos fisicamente. E adquirimos coragem numa casa espírita, né? Para continuar, para prosseguir a nossa luta, a nossa batalha, o nosso dia a dia. Hoje o texto é retirado do livro Prazeres da Alma pelo Espírito Hamed, que justamente vai falar da coragem, né? O Hamed nos põe no texto da tarde coragem, nos propõe a coragem, né?
Coragem, nós falamos, é um sentimento positivo. É o contrário do medo, um sentimento positivo. Então a gente fala, é um bom ânimo, firmeza, determinação. É a pessoa que está com aqueles firmes propósitos. A gente fala, fulano é um corajoso. Então a gente diz, nossa, é assim, uma qualidade positiva a coragem, né? E na outra ponta da coragem, a ausência dela, quando falta coragem, nós já falamos, poxa, mas fulano é medroso, né? Tem medo das coisas, tem medo da vida. Então, o texto é analisado dizendo assim, a coragem em si, ela é um sentimento neutro. Ué, mas como assim? Não é uma coisa, a gente imagina que é positivo, corajoso é positivo? Não. Depende de como eu uso a coragem, ela pode ser positiva ou não. Porque se eu usar minha coragem para cometer uma atrocidade, para praticar, planejar um crime, eu sou corajosa de fazer isso, mas eu estou fazendo de uma forma equivocada. Estou usando de uma maneira errada a coragem. Então ela não é nesse sentido que o autor faz a proposta da nossa lição da tarde. Ele faz a proposta no sentido dessa coragem otimista, dessa firmeza, da coragem construtiva no bem, nas leis de Deus, segundo as leis de Deus. Ser corajoso para entender e vivenciar as leis de Deus. Não somente compreender, especialmente vivenciar as leis de Deus, né? E que a doutrina espírita também nos coloca, através do Evangelho de Jesus, né, que ela explica, nos coloca de uma forma atual, contemporânea, o Evangelho de Jesus. Então nos mostra essa coragem, o quanto é necessária, essa coragem positiva, essa coragem de fazer, de realizar. Não deixar essa coisa morna, esse sentimento neutro que pode ter coragem para um lado ou para o outro, mas a coragem positiva. Ora, nós sabemos que nós precisamos de coragem para quê? Para viver. Para chegar aqui, cada um de nós precisou de coragem, né? Enfrentamos o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as mazelas, deixamos os afazeres e aqui estamos, né? Deixamos o nosso cotidiano para aqui estarmos. Precisamos de coragem para depois dessa reunião continuarmos a nossa luta lá fora. Que é lá fora que se dá. Aqui nós nos abastecemos e lá fora realmente acontece essa luta. E viver é preciso coragem. E essa coragem, ela impõe riscos. Porque o viver impõe riscos. Quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório na espiritualidade e que nós propomos, nós nos tornamos corajosos, espíritos corajosos para reencarnar. Então nós fazemos essas propostas todas para o bem. Será que alguém propõe numa reencarnação, aproveitando esse momento único e tão proveitoso para o espírito, alguém propõe uma falha? E alguma coisa que não dê certo? Não. Nós nos tornamos corajosos na espiritualidade propondo uma reencarnação. E quando nós aqui estamos, nós temos sempre que lembrar que quando nós estamos vacilando e perdendo essa coragem, ficou alguém na retaguarda, corajoso, nos amparando. Temos os nossos anjos de guarda, temos os nossos guias protetores, temos os mentores de uma casa espírita que frequentamos, que trabalham em silêncio por cada um de nós, que nos abastecem espiritualmente, nos dão essa proteção, né? E eles têm a coragem de passar despercebidos. Porque quantas vezes um bem que nos acontece, está até lá no Evangelho de Jesus, um bem que nos acontece e fala, poxa, como eu não tinha pensado nisso antes? E quantas vezes a intercessão dos bons espíritos atuando a nosso favor, né? Então eles têm a coragem de nos auxiliar anonimamente. Então nessa encarnação, quando nós aqui estamos, a nossa coragem, ela tem... As nossas ações, nós podemos, diante de um fato, ter 3 atitudes. Nós podemos ou correr, ou ficamos paralisados, ou enfrentamos. Se nós corremos diante de um fato que nos acontece no nosso dia a dia, se nós corremos, o que nós estamos fazendo? Fugindo. A corrida é uma fuga. Então nós fugimos daquele fato que realmente eu deveria
realizar, que eu deveria acertar. Então eu corro, é uma fuga. Se eu fico estagnado, parado, quantas vezes, não vou fazer nada. Eu paro e não tenho ação nenhuma, nem corro, nem tento resolver, fico parado. Acontece alguma coisa parado, na estagnação? De forma alguma, não acontece nada. Ou eu posso enfrentar esse fato. Nesse enfrentamento do fato é aí que entra a minha coragem. Porque quando eu corro, não tenho coragem. E quando eu paro, também não, porque eu fico anestesiado diante da vida. E não realizo e não acerto nada. Fico tal e qual, né? Parado ali com medo. Aí sim, ausência de coragem. E quando eu resolvo enfrentar essa situação, situações que acontecem a cada um de nós no dia a dia, que temos que resolver, e quando eu resolvo enfrentar, aí sim eu tenho que me abastecer de coragem. Eu preciso de coragem para enfrentar essa situação. E esse enfrentamento, esse próprio enfrentamento, eu preciso dessa coragem lúcida, racional, para enfrentar de uma forma positiva, adequada. Porque eu posso enfrentar também de uma forma equivocada. Eu posso não fugir, não ficar estagnada, mas enfrentar de uma forma equivocada. Batendo de frente, criando mais problemas ainda, aumentando muitas vezes aquele débito que eu tenho, né? Então, sempre pedindo ajuda para o alto, para que esse enfrentamento, que essa minha coragem, seja de uma maneira racional, que eu possa estar entendendo, compreendendo para enfrentar os fatos. Ter assistência amorosa de que nós tanto necessitamos. Como a Matilde disse, que nós nos abastecemos na casa espírita, nós nos abastecemos não só nesse momento aqui terapêutico, que é a palestra, que são os passes, como depois do nosso sono físico continua esse nosso tratamento. E somos aconselhados, somos inspirados, os amigos conversam conosco e nos colocam a melhor forma de agir. Então, a coragem de estar enfrentando os problemas de uma forma positiva aqui e agora. Nós sempre dizemos isso, do tempo que nós temos nas mãos, o tempo que Deus nos dá. O tempo para nós, aqui encarnados, a física quântica já mostra o tempo relativo. Que o tempo e espaço é muito relativo para a física quântica. Mas para nós, aqui encarnados, temporariamente, aqui na Terra, o nosso tempo, ele não é tão relativo assim. Porque nós temos um presente, um passado e um futuro. Então, a proposta dessa coragem, essa coragem do presente, de estarmos no tempo que estamos, aqui no presente, é agora que eu realizo. Porque quando eu penso lá atrás, eu finco meus propósitos lá atrás, poxa vida, eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, ou estou assim porque aconteceu lá atrás, aí já foi. É um tempo que já passou. Ele nem é tão relativo, que ele está lá atrás. E eu estou aqui no presente. E quando eu faço uma proposta muito para frente, para o futuro, eu não sei se vou ter condições. Quem é que sabe, né? Diz que o nosso tempo é um, e o tempo de Deus é outro. Então, Deus está querendo para nós o nosso tempo real, aqui e agora. Então, nós temos a coragem de enfrentar o momento, enfrentar esse nosso presente. Nós falamos, agora, hoje é o nosso primeiro encontro de dezembro, né? Esse dezembro, esse mês maravilhoso, né? Que nós temos um aniversariante o mais corajoso da história, que é Jesus, que teve a coragem de enfrentar os doutores da lei da época, né? Então, dezembro é um mês que nós nos tornamos mais sensíveis, que olhamos essas luzes brilhando nas casas, nas lojas, nos shoppings, enfim, nos sensibilizamos. De uma forma ou de outra, a gente fala consumismo, mas de alguma forma existe uma sensibilidade no nosso coração e no ar, a própria espiritualidade, porque celebramos o nascimento de Jesus. Não importa se ele nasceu ou não 25 de dezembro, mas nós comemoramos, celebramos nesse dia. Então, assim, a nossa vibração, a nossa amorosidade vem à tona. E no final desse mês, existe uma ocasião muito importante também, que é uma passagem nossa, não para o espírito, porque o espírito é uma linha contínua, ele prossegue, mas a passagem nossa, encarnados, terrenos, uma passagem de um ano para outro. Então, nós vamos passar do 2011 para 2012. E nós nos enchemos de coragem nessa passagem do ano, com as nossas promessas. Nós lembramos, nós na espiritualidade,
prometendo na encarnação. Então nós nos enchemos de coragem e prometemos. Não, porque neste próximo ano, sabe aquilo que eu gostaria de ter feito no ano que passou e eu não fiz? Então eu vou fazer no próximo ano. Então é um momento para nós refletirmos, porque a nossa encarnação é assim. Quando nós chegamos na espiritualidade, nós vamos ver a coragem que nós tivemos de pedir os desafios da família, dos amigos, do trabalho, e nós chegamos na espiritualidade e nos damos conta, eu não consegui realizar, eu acho que eu vou precisar de uma próxima oportunidade. O Pai do Céu dá. Quantas nós precisarmos? Nós é que temos que ter pressa, cada um de nós. Então a coragem desse tempo aqui e agora, não esperar muito para realizar aquilo que eu preciso, aproveitar essa época propícia dessas vibrações amorosas de dezembro, de Natal, para realizarmos as coisas boas, reatar laços que nós, as pendências que nós temos, né? Enfim, realizar nessa época aquilo que nós podemos. Jesus nos fala no seu Evangelho que o homem tem que fazer construções sólidas. Ele sempre cita o exemplo daquele que construiu a casa na rocha e o outro que construiu a casa na areia, sobre a areia. Ele diz que aquele que construiu na rocha, a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento e ela continuou firme de pé. O que não aconteceu com o que construiu na areia, porque a areia é frágil, veio a chuva, veio o vento e a casa desmoronou. A casa das nossas realizações, da nossa alma, o espírito, o empenho que o espírito está. Quando o espírito se baseia nas coisas eternas, nas coisas do Pai, na lei de Deus, naquilo que o espírito vai conduzir por toda a sua jornada, essa é a rocha que nós podemos ter certeza que ninguém vai destruir. Agora, por outro lado, quando nos fincamos somente nas coisas materiais, nesse corre-corre, especialmente essa época que corremos tanto, e pensamos somente no material, aí fica areia, né? Porque qualquer tempestade nos balança, qualquer vento, qualquer chuva nos tira do eixo e nos desequilibra. Encarnados, nós precisamos e necessitamos sim do material. Como nós dissemos nessa época, nós lembramos das pessoas amadas. É claro, queremos dar uma lembrancinha para um, fazer um carinho para outro, mostrar o nosso amor, escrever um cartão. É necessário nessa época. Estamos encarnados, temos as nossas regras sociais, né? Regras de etiqueta, regras do bom viver, precisamos disso. Não podemos nos esquecer das regras espirituais também. Muitas vezes, muito mais que isso, é uma prece na calada da noite do que um presente físico nessa época, né? É uma prece por aqueles que nós sabemos que necessita, por aqueles que ainda temos aqueles desafios a cumprir, né? Então, essa casa, essa rocha, essa fortificação, essa nossa casa eterna da alma, quando ela está fincada nesses ensinamentos de Jesus, aí sim, nos dá coragem, porque nós vamos deixando as pegadas do que estamos realizando, deixando as nossas marcas pelo caminho, de marcas de coisas boas, não que ficam, não coisa leve que o vento leva embora. Deixamos as nossas marcas, porque alguém vai lembrar de nós, em algum momento vai dizer, puxa, fulano falou aquilo ou fez aquilo, e vai marcar em algum momento. Então é nesse sentido que Jesus nos exorta a lembrarmos sempre do que é real. O seu Evangelho nos mostra o que é real. Quantas vezes, por causa de alguma ilusão, nós deixamos os tesouros verdadeiros para trás, né? E é uma época própria para essa reflexão. Existe uma fábula do La Fontaine que ele fala do cachorro muito faminto, e ele conseguiu abocanhar um pedaço de carne, um bom pedaço de carne, que daria para satisfazer a sua fome, seu apetite na época. Aí ele, cansado que estava daquela conquista, dessa caça, ele se debruçou na beira de um riacho. Quando ele se debruçou, ele viu a sua imagem refletida no riacho, né? Ele viu a imagem sua refletida no riacho. Ele olhou e viu um cachorro no riacho com uma presa muito maior do que a que ele tinha na boca. Ele falou, mas se eu conseguir essa presa, eu vou lutar com esse cachorro para pegar essa maior. E se atirou no rio.
atirando no riacho, ele mergulhou e quase afogou. Veio a correnteza, ele perdeu a presa que ele tinha na boca, quase se afogou e conseguiu sair desse córrego lá adiante, quase morto, continuando faminto, sem nada na boca, né, atrás de uma ilusão. E muitas vezes nós nos vemos como o cachorro da fábula. Nós deixamos o verdadeiro, o real, por um ilusório. Nós queremos um pedaço maior. E não é por aí. E aquilo que nós temos é exatamente o que o Pai nos coloca nas mãos para que nós precisamos. É aquilo que nós temos a necessidade. Então não deixar o real pelo duvidoso, né? Aquilo que nós temos. Ter a coragem de ver o que o Pai do céu colocou nas minhas mãos. O que Ele está querendo me mostrar com isso, com aquilo que eu tenho. Cada um, o Evangelho de Jesus diz, está no lugar certo, no momento certo. Então nós sabemos, cada um no lugar certo, no momento certo. E para uma próxima oportunidade, quando nós não temos a coragem de dar um passinho à frente nessa, quanto tempo será que nós vamos gastar, né? Quando a gente faz aquela contabilidade da reencarnação, nós já fizemos aqui algumas vezes, né, a contabilidade da reencarnação, de quantos estamos encarnados, 7 bilhões estamos agora, né? Os espíritos estão dizendo 5 na erraticidade, né? 5 vezes mais na erraticidade, os espíritos nos falam, até mais, 5, para cada encarnado, 5 na erraticidade. 7 aqui, vezes 5, vamos ver a tabuada. Isso, 35. 35 na erraticidade, esperando a reencarnação. Só que desses 7, metade são homens, metade mulheres. Então são 3 bilhões e meio de mulheres. Agora, desses 3 bilhões e meio de mulheres, quantas estão dispostas ou aptas a ser mães e receber os espíritos reencarnantes? Digamos que uma terça parte, digamos 2 bilhões. 2 bilhões para receber os espíritos, 2 bilhões para receber, 35 bilhões para reencarnar. E o complicômetro? Porque a cegonha não passa jogando semente assim, né, por aí. Não, precisa estar no lugar certo, no momento certo, na família, esperar séculos para reencarnar. Às vezes, casos até milênios. Quantos e quantos séculos para estar reunido aquele grupo necessário para eu voltar. Então, olha a oportunidade, a coragem que nós temos de encarar essa encarnação, né, com um desafio de progresso. Que é isso, é o compromisso que nós fizemos. A maior coragem que nós observamos é Jesus no Evangelho. Jesus, toda a sua jornada, ele combatia a hipocrisia. Ele foi um corajoso, que ele combatia os doutores do templo. Porque tinha uma postura externa, mostravam externamente uma coisa, internamente era outra. Jesus chamava de túmulos caiados por fora e podres por dentro. Porque falavam uma coisa, pregavam uma coisa e praticavam outra, né? Então é essa coragem que a doutrina nos solicita, né? Nos faz essa recomendação. Que nós possamos ter a coragem de ser nós mesmos. Fazendo essa análise interior, sabendo dessa nossa reencarnação, dessa nossa estada aqui, nós estamos temporariamente. Então, como Jesus fala, não adianta por fora, não adianta. Hoje estamos nessa condição, como homens, como mulheres, nação, país, tudo isso é temporário, porque uma próxima encarnação nós não sabemos da nossa necessidade. Então nós vamos ter que ter muita coragem para estar enfrentando essa transcendência eu estou falando, porque não somos cidadãos da terra, não. Jesus não falava das moradas da casa do Pai? Então somos cidadãos do universo. Hoje temos a visão cósmica do mundo. Então nós sabemos que se nós não temos afinidade com o globo do Pai, pelas vibrações, pelo nosso procedimento moral, nós seremos reconduzidos a outro. Por castigo, não. Para ajudar, para alavancar o progresso de um outro globo, né? Então, nós precisamos... Hã?
Eu acho que ninguém, né, Matilde? Ninguém quer. Nós queremos progredir, aproveitar esse tempo, ter a coragem de aproveitar essa oportunidade. E nós não podemos mais alegar ignorância. Nós conhecemos, não desconhecemos mais as leis de Deus, a verdade, a reencarnação, os nossos compromissos, né, os desafios. A coragem que nós temos que ter para reencarnar. Isso é na espiritualidade. A coragem que nós temos para despedir de alguém quando parte para o outro lado, né? Que nós, nessa despedida, temos que ter coragem, saber que a vida continua, que não para por ali. Coragem também para reencarnar quando nós voltamos. A mesma tristeza que nós sentimos quando alguém muito querido parte daqui, sentem a família espiritual, também sente quando nós aqui chegamos, porque nós deixamos uma família na espiritualidade, que também tem saudade de nós, e que também estão olhando por nós, que sente essa distância. Então, a coragem em todos os momentos, cumprir o programa, ter assim, ter a coragem de aproveitar o máximo o tempo que nos é oferecido por Deus, pelo Pai do céu, né? Então dizem os espíritos o seguinte, que as pessoas de fora, eles podem nos forçar a ser escravos. Muitas vezes nós somos escravizados porque não temos a coragem suficiente de nos impor. Olha o que o Améd Espírito diz. Então podem nos escravizar pela nossa falta de coragem. Mas ninguém pode nos obrigar a ser livres. Por quê? Porque alguém de fora nos escraviza, mas a liberdade é interna. Eu é que me coloco. Eu sou livre quando eu sou verdadeiro. Quando eu posso erguer a cabeça, entrar onde eu quiser, no lugar que eu quiser, não ter nada. E não ter culpa nenhuma, não ter nada. Posso entrar de cabeça erguida. Aí sim eu sou livre. Aí eu sou livre. E essa liberdade ninguém pode me dar. Eu conquisto com o meu procedimento, o meu comportamento. Então, não é de fora, é de dentro que isso acontece. E quando nós nos conhecemos, temos essa autoconfiança, somos livres. Somos livres. Entendam bem, essa liberdade é uma liberdade evidentemente controlada. É uma liberdade de atitudes, né, que eu tenho, que eu ajo pensando, por exemplo, nós aqui, nós entendemos a reencarnação, entendemos a linha evolutiva do espírito, mas eu não posso impor a outro, né? Eu não posso, em algum lugar, eu me sentir livre desse jeito, querer impor aquilo que eu acho de forma alguma. A liberdade dentro dos limites que eu tenho. Eu, espírito encarnado, eu vivo numa sociedade, eu tenho limites. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu até posso fazer tudo, mas não devo. Não é tudo que eu devo. Eu tenho leis sociais, leis que me disciplinam. São leis disciplinantes. Como é a reencarnação? Ela nos disciplina o nosso espírito, né? Então, a liberdade, é essa liberdade, quando nós dizemos, de pensar, de agir segundo as leis de Deus e segundo as nossas leis também, as nossas leis humanas, as nossas leis sociais. Cada sociedade, às vezes, difere uma lei de outra. O que é errado numa sociedade, muitas vezes não é numa outra, né? Então é necessário, eu agindo segundo essas leis, ser livre com os meus princípios, com aquilo que eu acredito, nessa forma. Agora, quando eu tenho necessidade de aprovação, é nesse sentido que nós falamos, né, dessa liberdade. Quando eu sinto necessidade de aprovação, eu faço contrariado, porque alguém vai falar, porque alguém gostaria que eu fizesse, ou vai falar de mim, aí eu não me sinto livre. Quando eu tenho essa necessidade de aprovação, aí eu não sinto liberdade. Aí eu vou agir de novo como uma fábula. A fábula do La Fontaine, sempre ele usa animais e tem um cunho moral. Ela tem um fundamento moral para reflexão, para nós pensarmos, né? Então, quando que eu sinto necessidade de aprovação dos outros, tem aquela fábula, aquela história que conta do velho, que ele tinha um burrinho. E ele morava na fazenda e precisava levar o burro na cidade para vender.
que ele queria vender porque o burro já estava ficando velho e ele ia perder dinheiro, o burro ia morrer, então ele ia levar na cidade para vender. Mas, como era um pouco longa a estrada, ele resolveu poupar o burrinho. Então, ele foi com o filho, que era jovem, o burrinho foi caminhando, os dois na frente, puxando o burrinho e o burrinho indo atrás. Passou alguém na estrada e disse, mas olha aí, são 3 burros. Porque imagina, olha só, esse velho que deveria estar em cima do burro, está caminhando do lado do burro. Devia estar em cima do burro. Ele pensou, poxa, é mesmo, né? Eu devia estar em cima do burro. Subiu no burro e o filho foi puxando o burro. Mais adiante, passou outra pessoa e disse, mas que coisa, não? Um homem velho desse, com força ainda, né? Vê se pode. O menino que devia estar, ele devia estar poupando o filho, ele no burro e o filho andando, mas que justiça, acho que ele não pensa, que pai é esse que não pensa no filho? Ele falou, poxa, é mesmo, eu tinha que pensar no meu filho. Desceu do burro, pôs o filho em cima do burro. Aí foi o menino em cima do burro, muito achando que estava tudo bem, né? Passou lá na frente, o outro, mas que coisa, onde já se viu um homem velho andando a pé e um menino com toda essa força, toda essa energia em cima do burro. Mas que coisa mais errada. Ele falou, não, mas está errado mesmo. O burro foi feito para carregar. Então vamos 2 para cima do burro. Subir os 2 em cima do burro, o menino e o velho em cima do burro. E lá vai o burrinho capengando, que já estava meio velho, andando, se arrastando. Ali na frente passa outro e fala, mas onde já se vê, esse burro já está velho, esses 2 em cima, vocês não têm coração, vocês não pensam no animal, mas que coisa, os 2 judiando, esse burro vai morrer. Aí desceram os 2 do burro, ele ficou pensando, agradar quem? Nós não vamos nunca agradar a todos, nunca, impossível, é impossível. Numa família, numa sociedade, no local de trabalho, nós vamos ser como essa fábula do La Fontaine. Né? Nunca vamos agradar a todos. Então nós temos que ser autênticos, sermos nós, termos aquela autoconfiança, aquele direcionamento, né? que nos dá essa coragem de seguir em frente. Essa coragem de seguir em frente é uma coragem que nós falamos que nós temos que ter coragem de ação, que essa ação não pode ser equivocada, porque muitas vezes falar, eu sou corajosa ao falar. Em outros momentos, eu sou corajosa ao calar. Nós temos que ter coragem de falar, em outros momentos, coragem de calar. Né? E, como diz Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, né? Ele diz que nós deveríamos falar, não para que os homens ouvissem, mas que nós fôssemos ouvidos por Deus. Porque Deus é que conhece o nosso íntimo, a fibra mais íntima da nossa alma e do nosso coração. Então é para Deus que nós temos que ter essa coragem para agir, para falar, segundo as suas leis, que é a lei de amor. Né? Que Jesus resume toda a sua lei, fazendo ao outro ter a coragem de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Né? É essa coragem, é essa lei de Deus resumida. Encerrando nessa época tão linda de dezembro, essa época que nos exorta à oração, a olhar para o céu, lembrar do nascimento de Jesus, né? Nós oramos, tem canções lindíssimas de Natal e tem a nossa oração. Então, para que nós não nos esqueçamos, não somente de pedir, porque nós pedimos muito para Deus, pedimos saúde, pedimos de agradecer a Deus por tudo que nós temos, pelo dom da nossa vida, agradecer os conhecimentos que nos são ofertados, que esse manancial, como disse a Matilde na prece inicial, que nos abastece espiritualmente, que nos dá coragem de seguir em frente, que nós possamos lembrar de agradecer sempre, agradecer por tudo que nós temos, né? Fazer esse agradecimento a Deus nesse mês de Natal, reverenciando o seu Filho amado que Ele nos mandou para estar aqui entre nós, e pedir sim, o que nós temos que pedir é coragem de enfrentar a luta. Coragem nós devemos pedir forças, né? Forças para termos a coragem de estarmos sempre firmes nessa luta, não vacilarmos, né? Nesse caminho que nós mesmos escolhemos,
e muitas vezes não só escolhemos, como imploramos essa oportunidade. Coragem a todos e que Jesus nos abençoe. Muito bem. Coragem, acho que nós temos, né? Que nós enfrentamos esse sol e viemos até aqui, deixando os nossos outros afazeres. Então, isso já é um momento de coragem, né? Para ouvirmos uma palestra tão elucidativa quanto essa. Então, na realidade, nós fomos presenteados. Nós ganhamos com isso, né? E ao sairmos daqui mais tarde, após o recebimento do passe, então nós vamos estar bem abastecidos para não desperdiçarmos o que nós recebemos hoje, né? Agradecendo a Leda, mas por enquanto fica aí, pode ser que alguém queira fazer alguma colocação. Tenha coragem, né? Geralmente tem uma pesquisa que fala dos medos, né? Nessa pesquisa está assim, entre os medos, né, que é a ausência de coragem, né? É a lição da tarde, que é o medo, diz que o maior medo é o da morte, que todos têm, que quando chega aquele momento, né? Que é o maior medo que todos têm é o da morte. E o segundo maior medo é de falar em público. É o segundo. Por que será, né, que nós temos de nos expor, de nos expor. Não é um pouco de orgulho? Né? Não é um pouco de orgulho? Outro, né? É um pouquinho de orgulho, né? A gente tem medo de errar. E quem não erra? Imagina. Então vamos lá, vamos ver a pessoa corajosa que gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa. Quem de vocês? Você? Nada? Você? Senhora? Você é parecido? Não? Você, querida? Você já vem aqui há tanto tempo, né? Aí, Vladimir, por favor. Frei Vlad. Então vai. Já que você insiste. Lida. Fala. Constantemente nós vemos nos jornais e pesquisas que uma das doenças do século é a depressão, né? Aliada a tantas doenças. Você poderia considerar que a depressão, por exemplo, seria a falta de coragem do espírito estar assumindo o processo reencarnatório? Também. Ou será que nós estaríamos mais para o cachorro, arrependidos de ter perdido alguma coisa durante a nossa encarnação? Pode ser os dois, né? Pode ser os dois. Os dois, você deu as duas, né? Se fosse um teste de múltipla escolha, né? Se fosse um teste de múltipla escolha, Roberto, as duas anteriores, né? Teria que ter uma terceira opção. As duas anteriores, as duas, né? As duas, quando você percebe que você não está realizando, isso começa a te uma tristeza profunda, constante, que te leva a uma depressão, a falta de ânimo. Porque uma das características da depressão é a falta de ânimo, de luta, a sua entrega. Você não tem vontade mais de lutar, de viver, você não tem coragem, né? Você entrega e fica naquele estado. E nós sabemos que a sintonia, quando você começa a entregar, que você desanima, existe toda aquela sintonia, né? A falta de coragem, ela liga com outras faltas de coragem na espiritualidade. Aqueles que estão vagando, sem coragem de reencarnar, sem coragem de assumir o estado que estão, existe aquela ligação e se estabelece essa corrente e fortalece. Quanto mais você permite que isso permaneça, né? Existe essa conexão, essa sintonia também, né? Teve uma palestra, querida, complementando o que vocês estão falando, foi numa quinta-noite. Aí era justamente isso daí que ele colocou, né? Ele colocou que quando a pessoa está em depressão, ela no campo físico, né? Ela não tem mais perspectiva, ela só vai ficando derrotada e até o organismo dela, né, os anticorpos, a autodefesa, vai tudo diminuindo. E no campo espiritual, ele falou que é a mesma coisa, ele explicou a mesma coisa, ele falou que vai ficando, o espírito vai ficando desanimado, e até o anjo da guarda, segundo ele, na palestra, né, tenta incentivar, chega uma hora também que ele fala, parece que não vai dar, mas porque ele nunca entra de depressão. Porque nós já falamos isso aqui numa das palestras anteriores, né, do anjo da guarda. O próprio anjo da guarda, ele não pode interferir na sua vontade.
Ele não pode interferir. Ele faz tudo o que ele pode, mas ele não pode te conduzir como um fantoche, né? Ele chega, ele depara com a sua vontade. Né? Ele se depara com a sua vontade. E nós sabemos que tudo é criado na mente. A mente, hoje não é mais esse binômio mente-corpo, é uma coisa única. Né? O cérebro manda mensagem para as células do organismo. E elas reagem ou não, dependendo da ordem que elas recebem. Né? Então, existe essa atuação espiritual e existe também essa parte que afeta a física. Claro que é uma coisa só. Espírito e matéria é integrado, não tem como você Por isso que por mais difícil que está sendo a coisa, a gente tem que fazer oração. Muita oração. Porque a oração... está sempre ligado às coisas do bem. Exatamente, a oração é esse convite para os amigos protetores, para os anjos da guarda se aproximarem. Nós estamos convidando, chamando eles de companhia através da prece, da oração. Eu não estou repelindo, eu estou chamando, estou pedindo ajuda. Eu estou me colocando humildemente diante de Deus, pedindo ajuda, que me proteja. Todo dia é muito importante. De manhã, quando nós vamos sair para o trabalho, começar o nosso dia, pedindo, eu estou me colocando como uma súplica, pedindo essa ajuda, esse auxílio, esse amparo. E a oração me protege, ela me dá essa proteção eletromagnética que os espíritos percebem. O meu anjo da guarda, os meus mentores, meus espíritos, eles conseguem se chegar a mim, porque eu abro esse campo para eles. Eu não estou repelindo. É o contrário, quando eu desanimo e tenho pensamentos negativos, eu me fecho, né? E isso é visto na nossa aura, né? Então, nós mesmos nos imbuímos dessa vontade firme de vencer o obstáculo, e isso é criado em torno de nós. Tanto penetra intimamente, quanto forma uma aura, né, positiva, num campo de força positivo, que todos nós somos energia. E nós emitimos essa energia conforme o nosso pensar, o nosso sentir. E isso forma em torno de nós um campo de força, que precisa ser positivo, para que as coisas negativas não penetrem, né? Que rechace. E aí sim, nós temos, então, eu falava para os meus alunos, né, que no final do curso eu ia ensinar a fechar o corpo. Nós já sabemos, né? Cada um de nós já sabe. Fecha o corpo, fechar o corpo é isso, criar um campo de energias positivas. Então bate ali e vai embora. Não entra. Não precisa da espada de São Jorge, de pimenta, nada disso. É oração. Nós aqui conquistamos, né? Como é que você costuma dizer? Diga-me quem és e te direi com quem andas. Eu falo isso. Esse é o ditado do espírita. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas, né? Quem nós somos, aquilo na nossa alma, no nosso íntimo, é nossa companhia espiritual. É com quem nós andamos, né? Então, como nós queremos só boas companhias, façamos por merecê-las, na verdade. Mas eu tenho uma notícia ótima para dar para todo mundo. Nós estamos há 14 anos. Não, 14 é para mim. 14 anos do limiar de uma nova era. Os espíritos afirmam, através do Chico Xavier, por Emmanuel, que em 2025 reencarnarão aqui na Terra 200 milhões de espíritos altamente evoluídos. Para substituir, gente. Quem viver... Para quem não tiver na linha, quem viver, verá. Nós estamos em 2011, faltam realmente 14 anos. É muito pouco. A gente olhando o mundo como ele se encontra, fala, mas eles vão descer a Terra com este, será que vai mudar tanto assim? Mas vejam bem, só em 2050 é que nós vamos entrar no mundo de regeneração. Aí vai ser os espíritos regenerados é que vão habitar aqui. E esses 200 milhões de espíritos que reencarnarão, eles vão nos ajudar. Aí eu quero voltar só nessa época. Com certeza. Já começou. Não, já estamos no processo. Não, nós estamos num processo seguinte, porque existiram 3 períodos. Então, nós estamos no período de 1997 para 1960. Nós estamos aí no meio. Estamos vivenciando aí no meio.
Então, tsunamis, furacão, terremoto, tudo isso está acontecendo. E a gente está presenciando tudo isso. Isso nos traz uma lição muito grande. Então, se nós nos firmarmos, que agora é a comprovação, se nós nos firmarmos no bem, nós vamos merecer. E quem sabe quantas mãezinhas, você falou das mães que estão recebendo quantas mãezinhas beneficiadas com esses espíritos que reencarnarão. É no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. 200 milhões de espíritos. Então, quantas mãezinhas, quantos pais serão beneficiados com a chegada desses espíritos, né? Emmanuel diz que já está com 9 anos, né? Reencarnado aqui no, não sei aonde, não vamos falar. Mas vejam só, e alguns espíritos já estão preparando o caminho, como foi feito quando Jesus veio à Terra. Né? Alguns espíritos prepararam o caminho anteriormente para que ele pudesse vir. E agora está sendo preparado, o que acontece é isso, está sendo preparado esse caminho para que essa época chegue, a época áurea, né? O novo iluminismo, isso que a gente tem que ver. Mas vamos confiar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Temos que ter a vontade firme mesmo. Isso. Não é? Onde vir, mas ai daqueles, porque... Então, muitos espíritos, esses grandes criminosos, não vão reencarnar mais aqui na Terra, né? Mas por enquanto nós estamos aí, sendo testados. Vamos ver se nós nos firmamos no bem. Para isso, então, nós vamos mais uma vez nos recolhendo, buscando aquele cantinho nosso secreto, onde nós conversamos com Deus, com Jesus, através do nosso pensamento, da nossa vontade. São palavras íntimas. É como se abríssemos o nosso coração e recebêssemos essa hóstia divina que cala fundo dentro de nós, uma semente de amor, né? Que nós devemos fazer brotar em nossos corações. Fazer com que renasça, com que floresça, com que cresça dentro de nós, nos exaltando a uma época tão propícia para o nosso adiantamento. E com certeza não estamos sós. Nós temos a nos acompanhar, como a Leda mesmo disse, os nossos anjos da guarda. Espíritos familiares que do lado de lá, desde que eles tenham essa possibilidade, intercedendo a nosso favor, trabalhando muito, criando bônus hora para que a intercessão possa ser feita, o pedido de ajuda por todos nós que aqui permanecemos. Com certeza nós vamos, nesta tarde, ter dentro sustentação em sentir, ver. Sabe, é como se eles nos... Aliás, eles nos passam a mão na nossa cabeça e fala: vai filho, vai filha, você não está sozinho, nós estamos aqui torcendo por... Então confiemos nisso. Além do mais...